Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir a este 17º passo no caminho, cujo título é Ritmo Pendular. Então, o princípio do ritmo mantém a coerência das leis e é coerente com todas as leis. Ele, este princípio, trabalha, entre aspas, pela manutenção do equilíbrio em que tudo deve ser compensado e neutralizado dentro de uma ordem progressiva e evolutiva. A única constante no universo é de que tudo está em constante movimento e evolução. Podemos dizer que a lei do ritmo manifesta-se através do equilíbrio e do desequilíbrio. Os opostos estão em movimentos circulares ascendentes e descendentes. Tudo se move no universo e esta é a realidade em que coincidem os opostos. Neutralizam-se, fundem-se, como vimos no 16º passo no caminho. Assim como tudo tem dois polos, princípio da polaridade, e nada é estável, princípio da vibração, a lei do ritmo diz que o universo é regido por um movimento parecido como um pêndulo ou um ciclo. Tudo tem um movimento proporcional, um movimento de um local para o outro. Tudo sobe e desce, um movimento de diante e para trás. Todo o fluxo tem um refluxo. Sempre entre dois polos que manifestam-se nos planos físicos, mentais e espirituais. Em comunhão com a lei da polaridade, analisada no último passo, a lei do ritmo determina que, emitida uma vibração em um determinado grau, por exemplo, no grau 1, haverá um contra-efeito de grau menos 1. Ou seja, como os opostos são apenas graus distintos de uma mesma coisa e de uma escala única, como no caso no pêndulo de Foucault. A força imposta em um grau gerará uma contra-força correspondente do mesmo grau em sentido oposto. Meditem bem no que Foucault disse. A força imposta em um grau gerará uma contra-força correspondente do mesmo grau em sentido oposto. Então, como numa das leis que ficou famosa por lei de Newton, que iremos ver no 18º passo, este princípio diz que se for aplicada uma força, haverá uma contra-força. Sempre que for utilizada, não é, uma ação, haverá uma reação. Mas isso fica para o outro depois. Não é? Que não deveria ser assim, mas é o que geralmente é. Então, para desfazer uma energia enviada, é necessário uma energia contrária da mesma força. O oposto é fundamental para equilibrar. O espelho é necessário para a correta observação. Então, tudo busca o equilíbrio, a compensação e a neutralização. Nem que seja inconscientemente, o que vai abrir outros portais mais complicados. Então, tudo influencia
e é influenciado. Ao dizer que tudo tem as suas marés, este princípio refere-se à lei da correspondência, pela qual podemos observar com imensas semelhanças o macrocosmos dentro de um microcosmos. E aqui com imensas, porque não é totais. Porque um dia veremos, né, que o microcosmos até é bem oposto ao macrocosmos. Mas da forma que nós conseguimos, não é, visualizar, nem que seja também entre aspas, ouvir, ou seja, pelos sentidos, é assim. Ou parece ser assim. Então, da mesma forma, nós seguimos o fluxo de forças ao nosso redor. O ritmo funciona como a formação de compensação. Portanto, sem ele, tudo fluiria de maneira linear e nós iríamos viver caminhando na direção de apenas um extremo da polaridade, como na primeira dimensão, por exemplo, como vimos, não é? Então, o que praticamente é o que a grande maioria desejava, não é? Ou seja, não há coisa alguma que esteja em absoluta inércia ou que cesse o seu movimento. E todo o movimento participa do ritmo. A mente divina está sempre em busca de equilíbrio e o seu movimento pendular reflete essa busca de compensação. As oscilações acontecem porque existem limites para cada extremo. Fantástico. Tudo está em oscilação, até mesmo, ou mesmo a nossa mente, ou mais do que tudo, a nossa mente. A infinita e contínua sucessão de condições, estados, sentimentos, emoções e outros incômodos e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Não é? Ao compreendermos isso, desenvolvemos a capacidade de perceber que mesmo os momentos mais problemáticos terão o seu fim. A busca pelo equilíbrio é eterna. E apesar dele poder ser alcançado, sempre será frágil e efêmero. Quem consegue estar sempre na mesma posição, não é? Este princípio também ajuda-nos a explicar algo que cria infindáveis equívocos. Energia positiva e negativa são apenas graus. Quantas vezes já disse isto, não é? Quase mais do que da tal dualidade, não é? Então costuma-se associar positivo com o bom, ou com o tal de bem, não é? E negativo com o mau ou com o mal. Mas não é bem assim. Então, pela enésima ou milionésima vez, positivo e negativo são apenas graus da mesma escala, pelos energéticos que se equilibram, polos energéticos que se equilibram e que se complementam. Então, mais uma vez, porque até esta foi mal lida, não é? Então, positivo e negativo são apenas graus da mesma escala, polos energéticos que se equilibram, que se complementam. O que se deveria realmente procurar entender e compreender, o tal amar, em cada dia a dia, é a imperiosa necessidade de equilibrar esses dois polos. Então, não desperdice a energia negativa.
não desperdiça energia positiva. Descarrega apenas os excessos, os extremismos, os fundamentalismos. Muitas pessoas conseguem atingir um grau de domínio sobre essa lei inconscientemente. Mas aqueles que realmente a observam, entendendo-a e compreendendo a fundo, serão certamente capazes de alcançar níveis inacreditáveis de flexibilidade, não é? De não julgamento e de domínio próprio. Através da coerente observação, entenderam e compreenderam que existem dois planos de consciência, a inferior e a superior, como vimos lá no 15º, ou melhor, no 14º e 15º passo, né? Penso eu. Então, por palavras populares, a consciência e a inconsciência. E que a lei do ritmo, tal como todas elas, apenas se manifestam nos planos inferiores, ou seja, na inconsciência. Vejam bem o que vem por aí, né? Atentem bem a estas maravilhas, ao qual eu não consigo retirar este sorriso da minha face. E nesse estado de consciência superior, amigos da realidade, tendo em conta os seus objetivos, a sua vontade, o tal livre-arbítrio, como tem lá uma exposição excelente no canal Filho do Homem, sobre o que é o verdadeiro livre-arbítrio, a sua perfeita vontade, né? E demonstrando estarem acima da oscilação entre os polos, acima, transcendendo, transmutando, através da sublei da neutralização, os seus pensamentos, sentimentos e emoções. É possível, meus amigos. O equilíbrio é a transmutação. A coerente consciência é a transmutação. A tal, né, meditação constante, ser amigo da realidade, constantemente estar no presente, focado no presente, na mínima coisa que estiver a fazer, a não ser afetado por estes pensamentos ou sentimentos emocionais. Né? Então, a transmutação é o cumprir toda a lei, é o viver acima da lei. E os verdadeiros exploradores sabem como elevar-se acima das partes negativas e positivas de um ciclo e raramente permitem que as mesmas penetrem na sua consciência. Entenderam bem? Entenderam bem esta fortuna que vos fiz herdar? Ou não? Os verdadeiros exploradores sabem como elevar-se acima das partes negativas e positivas de um ciclo e raramente permitem que as mesmas penetrem na sua consciência. A chave para dominar esta lei ou essa lei está na busca da equilibrada consciência racional. Nunca permitem que as suas emoções oscilem muito, nem para cima nem para baixo, nem para um lado nem para o outro.
O ser humano, com o seu ego equilibrado e o seu espírito evoluído, sabe perfeitamente usar a sua vontade equilibrada, o perfeito livre-arbítrio, para, com uma firmeza mental racional, caminhar, viver, acima do pêndulo mental das condições e emoções. Pois, sabe que um período de entusiasmo surgirá depois de um período de depressão. Que um período de compreensão surgirá após um período de medo. A sublei da compensação sempre surgirá como um espelho indicativo, como a mostra do que se seguirá. Portanto, quando você não está acima, quando está sob o efeito deste pêndulo, oscilando entre o positivo e o negativo, a sublei da compensação sempre surgirá, entre aspas, como um espelho indicativo, como uma placa indicatória. Se está aí na lama, não se preocupe, vem aí uma tempestade para o limpar completamente, para lhe dar um banho depurador. Então não se trata de ser gélido, triste, que não goza a vida, mas sim de equilíbrio. De saber jogar com a lei do ritmo e com todas as outras. Né? As ondulações, os movimentos, como referido, são uma constante. Não se pode deixar as ondas subirem ou caírem demais. Né? Só se você quiser ser um surfista desta lei, né? Quiser ser atormentado perpetuamente, né? Pois isso tenderá a gerar reações de desconforto. Caminhar constantemente entre picos e vales produz um elevadíssimo dispêndio de energias. E só com muito treinamento da mente, seja um atleta mental, meu caro amigo, minha cara amiga. Só com muito treinamento da mente isso torna-se possível de ser entendido e compreendido. O ser humano que pouco goza, também pouco sofrerá. O que pouco se apaixona, também pouco odiará. O que muito goza, muito sofrerá. O que muito se apaixona, muito odiará. Tudo dependerá do caráter que herdou, que construiu em outras vivências. Mas a sublei da compensação sempre auxiliará o intelecto ao equilíbrio. Sempre há o cheque a passar, o preço a pagar. Não há almoços de borla. Se tem alguma coisa, sempre faltará outra. A balança será inevitavelmente equilibrada, custe o que custar. Pela compreensão ou pela dor. Pelo medo. Quem tem a mesa farta de iguarias e delícias carece do apetite e da digestão de quem carece da fartura, mas que se contenta com o simples alimento. Quando algo aspirável acontece, deve-se, claro, aproveitar, desfrutar, mas não se deveria entrar em euforia, em exaltação excessiva, pois a tendência é proximamente haver uma compensação. Se alguém, por exemplo, encontra velhos amigos em euforia, ingere imensas bebidas alcoólicas em um estado de grande gozo, mas no dia seguinte, inapelavelmente, surgirá uma ressaca como reação à sua ação
e o corpo mostrará que não suportou aquele excesso desequilibrado de ingestão de álcool. Os seres humanos em geral, ainda muito movidos pelo seu ego desequilibrado e pelo seu espírito involuído, reagem ao ambiente ao seu redor, de acordo com aquilo que lhes agrada ou não ao seu caráter, dependendo do nível de consciência, na grande maioria inconsciência. Reagem, indignam-se muito mais com o que eles acham que é negativo, gerando mais negatividade para o seu caminho, pois claro. E tendo dificuldades de entender o que lhes acontece de positivo. No caso, não é? Para neutralizar a negatividade. A lei do ritmo também explica algo muito pouco compreendido. E aqui a necessidade do paradoxo para se entender mesmo. A lei do ritmo também explica algo muito pouco compreendido pelos espiritualistas e ainda menos pelos não espiritualistas. Para compreender, amar o polo positivo, é preciso também, pelo menos, entender o polo negativo. Os espíritos estarão ao longo dos seus processos evolutivos, e aqui acrescento, e os egos estarão ao longo dos seus processos equilibrativos, sendo personagens que lhes levam ora para o positivo, ora para o negativo. Somente assim podem começar a entender e compreender como caminhar no negativo, sendo luz na escuridão, e como caminhar no positivo, sendo sombras na luz. Não é ser sombras da luz, é ser sombras na luz. O ritmo leva à mistura do branco com o negro, criando o cinza. E das cinzas, que são o natural e orgânico fertilizante, é que surge o reconhecimento, o entendimento, a compreensão, que no mínimo ambos são os lados da mesma coisa. E no máximo que um complementa o outro, que um é necessário ao outro, que um sem existência do outro para pouco ou nada serviria. Compreendem? Para que algo desequilibrador não retorne, é necessário elevar o nível vibracional, tornando-se não mais compatível com aquele retorno do movimento. Então, a compreensão divina é tanto que, mesmo enviando algo para ela contra as suas leis, né, de forma desequilibrada, é possível não receber de volta. Que exceção, hein? Pois, uma vez compreendida aquela lição por outras circunstâncias, por esforço próprio, na senda do autoconhecimento e do autoequilíbrio, não há por que não ter uma nova oportunidade de evolução. Em outras palavras, é possível que a pessoa não seja compensada pela reação da lei, por ela ter alcançado um novo patamar de consciência e acessado a outra sintonia vibracional.
E assim torna-se desnecessária uma nova prova, um novo teste. Entendem? Que a compreensão é tudo, que o amor é tudo. A sua própria nova vibração garante que não seja afetada por aquela resposta a uma vibração desequilibrada com a qual não sintoniza mais. Sintonizou, mas evoluiu, equilibrou e então já não vai ser compensado, testado mais uma vez. E uma vez mais enfatiza-se a questão imperial da lei do ritmo. A urgência de superar o entendimento da suposta dualidade, de bom ou de mau, de bem ou mal e outros equívocos. Está sempre isto presente. O que você nunca quer encarar. É impressionante. Então, procure compreender que quando algo retorna e que não gostamos, provavelmente não estamos aceitando e entendendo a oportunidade de equilíbrio e de evolução que nos foi dada. Então, tudo na mente divina acontece em ciclos. Não necessariamente há nascimento, crescimento e morte, mas sim inícios, meios e fins de ciclos. A própria, assim chamada, morte humana é apenas uma passagem de ciclo que não deveria gerar sofrimento. O sofrimento é apenas um aspecto da incompreensão. Os ciclos são esses movimentos prescritos pela lei do ritmo. Apenas poderá haver equilíbrio e evolução se houver movimento. O estático, o inerte, não progride. Mesmo não havendo nada estático e inerte. Então, todo o movimento segue a lei do ritmo. E quando não seguir, estará seguindo outra lei, com a qual ele mantém a coerência, pois a consciência suprema age com mestria. Há uma consciência suprema omnipresente. Porquê? Porque está em todos e em tudo. Lógico, coerente, simples, orgânico. E outras consciências elevadíssimas por trás de toda esta projeção, proporcionando os movimentos segundo leis naturais e específicas, ainda pouco ou nada entendidas pela ciência humana. Então, para que tudo seja coerente, tão conectado, é necessário que haja ritmo, compensação e neutralização. Senão poderia gerar-se uma imensa desarrumação. Se houvesse apenas movimentos de um lado para o outro, as coisas se desequilibrariam. Como elas se desequilibram sempre, porque estamos sempre andando de um lado para o outro. Ai meu Deus, agora estou a fazer uma coisa mal feita. Agora estou a fazer uma coisa bem feita. É só a sua visão, só o seu entendimento. Não quer dizer que alguma delas fosse o correto, ou o certo, ou o verdadeiro, sei lá. Então, é esse ir e vir, esse fluxo e refluxo, essa força e contra-força que dão movimento contínuo e equilibrado à existência. Ainda que muitos não consigam perceber a simetria, uma vez que ela não é mecânica, determinista, nem evidente. Mas, claro, pelo divino paradoxo, poderá ser mecânica, determinista e evidente. Mas para a compreensão, não é. Então, esses movimentos de compensação são imprescindíveis.
especialmente numa dimensão polarizada, onde a racionalidade prevalecente, já estou a ser amigo, chamar racionalidade prevalecente, e, felizmente, apenas ainda compreende as coisas por meio da contraposição dos seus opostos, como é exposto no 16º passo do caminho. Ou seja, tem que sempre haver o tal de mal para se compreender o bem. E tem que haver o tal do bem para se compreender o mal. Só que mesmo assim não se compreende. Enfim, não é desmotivador, mas não é fácil. Tudo isto é também o que nos levará a essa próxima lei, a da semeadura, da causa e efeito, da ação e da reação. Mas de uma forma que possa ser compreensível. Muito obrigado por terem assistido. Espero que meditem, reflitam e talvez compartilhem e sigam. Gosto em vê-los. Até à próxima.